Tudo começou de forma subtil, quase imperceptível. Eu estava a escovar os dentes, meio a dormir, como todas as manhãs. A espuma da pasta de dentes, o som da escova, o meu rosto sonolento no espelho, tudo normal. Mas então, algo estranho aconteceu. Quando cuspi a água, o meu reflexo demorou uma fração de segundo a mais para fazer o mesmo. Foi tão rápido que pensei que estivesse a imaginar coisas. Afinal, quem está totalmente alerta às 7 da manhã? Ignorei e segui com o meu dia. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. Desta vez, enquanto eu penteava o cabelo. A minha mão direita levantou o pente, mas a mão do meu reflexo hesitou. Apenas um piscar de olhos, mas foi o suficiente. Um arrepio percorreu a minha espinha. Fiquei ali, a encarar o meu próprio rosto, tentando encontrar alguma falha, alguma rachadura no espelho, qualquer coisa que explicasse aquela anomalia. Mas o espelho estava perfeito. Era eu que me sentia rachado por dentro. Comecei a testá-lo. Movimentos rápidos, expressões faciais exageradas, um sorriso, uma careta, um aceno. No início, ele acompanhava, mas com um atraso minúsculo, quase zombeteiro. Era como uma ligação de vídeo com um mau sinal, uma desincronização que me deixava profundamente inquieto. Contei aos meus amigos, mas eles riram. Estás a trabalhar demais, precisas de férias, diziam eles. Talvez tivessem razão. Talvez fosse apenas o estresse a pregar-me partidas. Mas a coisa piorou. O atraso transformou-se em iniciativa. Um dia, enquanto eu me olhava sério e preocupado, o meu reflexo sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso largo, lento e malicioso que não chegava aos olhos. Os seus olhos, que eram os meus olhos, brilhavam com uma inteligência fria e calculista que eu nunca tive. Gelei no lugar. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Dei um passo atrás, aterrorizado. E o sorriso dele alargou-se ainda mais antes de desaparecer, voltando à minha expressão neutra. A partir desse dia, o espelho do meu quarto de banho tornou-se um portal para o terror. Cada vez que eu olhava, ele fazia algo diferente. Piscava quando eu não piscava. Franzia o sobrolho quando eu estava calmo. Uma noite, vi-o passar o dedo pela superfície do espelho do lado de dentro, como se estivesse a testar os limites da sua prisão de vidro. Eu já não dormia bem. Cada sombra no meu quarto parecia ganhar vida, e o silêncio da noite era preenchido pela minha própria respiração ofegante. Tentei cobrir o espelho com um lençol. Parecia uma solução infantil, mas eu estava desesperado. Durante 2 dias, senti um alívio imenso. Não ter de encarar aquela versão distorcida de mim mesmo foi libertador. Mas a curiosidade, ou talvez uma força que eu não compreendia, era mais forte. Na 3ª noite, não aguentei. Com as mãos a tremer, puxei o lençol. Ele estava lá, à minha espera. E não estava a imitar-me de todo. Ele estava encostado na parede de azulejos do seu lado do espelho, com os braços cruzados e um olhar de pura impaciência. Quando os nossos olhos se encontraram, ele descruzou os braços e bateu com os nós dos dedos no vidro. O som não veio do espelho. Veio da minha janela. O meu sangue gelou. Olhei para a janela, mas não havia nada lá. Quando voltei a olhar para o espelho, ele estava a rir silenciosamente, o seu corpo a tremer com uma alegria perversa. Ele estava a comunicar, estava a tentar sair. O que era aquilo? Uma alma perdida, uma dimensão paralela? Ou pior, uma parte sombria de mim que tinha ganhado consciência? Comecei a pesquisar online, em fóruns obscuros sobre fenômenos paranormais. Encontrei histórias semelhantes, lendas sobre doppelgangers de espelho, entidades que roubam a vida das suas contrapartes do mundo real. A maioria das histórias não terminava bem. A minha casa deixou de ser o meu refúgio. Evitava qualquer superfície refletora. As janelas à noite, o ecrã desligado da televisão, até mesmo uma colher de metal.
O medo de ver aquele outro eu a observar-me era constante. Comecei a parecer um fantasma na minha própria vida, pálido, com olheiras profundas, sempre a olhar por cima do ombro. Uma noite, acordei com um som de arranhão. Não era na janela nem na porta, era perto. Levantei-me lentamente, o coração a martelar contra as minhas costelas. O som vinha do quarto de banho. A porta estava fechada, mas eu sabia que o lençol que cobria o espelho tinha caído. O som de arranhão continuava, rítmico e persistente, unhas a arranhar vidro. Do outro lado, reuni toda a coragem que me restava e abri a porta lentamente. A luz da lua que entrava pela pequena janela do quarto de banho iluminava a cena. O meu reflexo estava com o rosto colado ao espelho, as suas unhas a arranhar a superfície com uma fúria desesperada. Mas o mais assustador não era isso. O mais assustador era que o vidro do lado dele estava a começar a rachar. Pequenas fissuras, como uma teia de aranha, espalhavam-se a partir do ponto onde ele arranhava. Ele parou e olhou para mim. Os seus olhos eram pura escuridão. Ele sorriu, o mesmo sorriso terrível de antes, e depois, com uma força sobre-humana, bateu com o punho fechado contra o vidro. O som foi ensurdecedor. O espelho tremeu na moldura. Eu gritei e fechei a porta com força, trancando-a. Corri para o meu quarto, empurrei a minha cômoda contra a porta do quarto de banho e encolhi-me no canto mais afastado da cama, a tremer incontrolavelmente. Os sons de pancadas e arranhões continuaram durante horas. Parecia que ele estava a tentar demolir a parede entre os nossos mundos. Eu só chorava e rezava para que o amanhecer chegasse. Eventualmente, o som parou. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o barulho. Quando o primeiro raio de sol entrou pela minha janela, ousei mover-me. Arrastei a cômoda, destranquei a porta do quarto de banho e abri-a uma fresta. O espelho estava inteiro, intacto. Não havia uma única rachadura. Olhei para o meu reflexo. Ele estava ali, parado, a olhar para mim com a minha própria expressão de cansaço e medo. Levantei a mão e ele imitou-me perfeitamente, sem atraso, sem sorriso, sem malícia. Será que eu tinha imaginado tudo? Teria sido um pesadelo incrivelmente vívido, causado pelo estresse e pela falta de sono. Por um momento, senti um alívio avassalador. Ri, um riso trêmulo e histérico. Eu estava a ficar louco. Era só isso. Fui até a pia para lavar o rosto. A água fria na minha pele pareceu real, sólida. Olhei para o espelho novamente, para o meu reflexo. Ele sorriu para mim. Mas desta vez, foi um sorriso gentil, tranquilizador. Senti-me um tolo. Claro que era só a minha imaginação. Enquanto secava o rosto com a toalha, senti algo estranho na minha mão direita. Uma dor aguda. Olhei para os meus dedos. As minhas unhas estavam gastas e lascadas. Havia pequenos fragmentos de algo brilhante debaixo delas, vidro, e na ponta do meu dedo indicador, um pequeno corte, de onde uma gota de sangue começou a formar-se. Olhei para o espelho. O meu reflexo continuava a sorrir-me gentilmente, mas desta vez eu reparei em algo. Do lado dele, na superfície do vidro, havia uma pequena mancha vermelha. Exatamente onde o meu dedo cortado estaria, se eu tocasse no espelho. Ele levantou a sua mão esquerda, a mão que correspondia à minha direita, e acenou lentamente. O jogo não tinha acabado. Ele tinha encontrado uma forma de tocar no meu mundo. Ele tinha conseguido ferir-me. E agora, ele só precisava de ser paciente. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, eu vou ter de olhar para o espelho outra vez. Obrigado por assistirem a esta história até ao fim. O que fariam se estivessem no meu lugar? Deixem as vossas teorias e sugestões nos comentários. Se gostaram deste tipo de conteúdo e querem ver mais, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos.
Até a próxima. Fiquem bem e talvez evitem os espelhos esta noite. Inscreva-se, compartilhe, comente e ative o sininho para os próximos mistérios.